Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu novo projeto de leitura coletiva, o Viagens Noturnas. Vamos dar a volta ao mundo através dos livros. Vamos ler 13 livros, vamos passar pelos 5 continentes, conhecer países que vocês nunca imaginaram qual tipo de literatura que passava por lá. Então, tá interessado nesse projeto? Quer saber o nome dos 13 livros que nós vamos ler a partir de maio? Então, se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e me conte aqui nos comentários qual país você mais gostou de conhecer através da literatura. Então eu vou começar o vídeo falando para você sobre a ideia desse projeto. Já tinha uma grande vontade de fazer algum projeto relacionado a viagens, a uma volta ao mundo, porque uma das coisas que mais me cativa na literatura é conhecer novos lugares a partir dos livros escritos por lá, e uma das coisas que eu mais tinha vontade era de ler livros de países que a gente tem pouco acesso à literatura. Inclusive foi muito difícil alguns países, alguns continentes, eu encontrar um grande número de livros para poder escolher qual o livro que nós iríamos ler, mas a ideia é essa. E aí, semana passada, tô gravando esse vídeo dia 25 de abril, então lá pelo dia 20 de abril eu li O Tigre Branco, que é um livro que se passa na Índia e tudo mais, e a grande sacada do livro é que ele fala muito bem de muitos lugares, ele descreve os ambientes de uma maneira como se estivesse realmente dentro da cidade, dentro da Índia, conhecendo aqueles lugares. Então isso foi uma das coisas que me disse que chegou a hora, vamos fazer esse projeto. Falei com o pessoal lá do Instagram e a ideia estava entre fazer vídeos para o YouTube, mensalmente falando do projeto, ou de fazer uma leitura coletiva, mas para fazer a leitura coletiva precisaria de gente para participar dessa leitura. E hoje, antes de começar o projeto, nós já somos 30 pessoas no nosso grupo de WhatsApp. Como que vai funcionar esse projeto? Nós vamos partir do Brasil, ir para a Europa e ler livros de 3 países europeus, depois vamos para a África, da África nós vamos para a Ásia, da Ásia nós vamos para a Oceania, sim, existem livros da Oceania, e da Oceania nós voltamos para a América, e na América vamos ler mais 3 livros de países diferentes aqui no nosso continente. Então essa vai ser a ideia, um livro por mês. Todo fim de mês vai rolar uma discussão, um bate-papo lá no nosso grupo do WhatsApp, para conversar o que cada um achou do livro. Enquanto não chega essa data final, nós iremos batendo um papo sobre como tá indo a leitura de cada um e tal, e sobre novidades e tudo mais. Além disso, vou pensar em fazer um podcast falando, só eu conversando com o pessoal, falando sobre a leitura, sobre o país, dando uma ideia bem geográfica do local e falando também sobre essa questão da literatura. Esse projeto ainda não é certo, vou ver se eu consigo fazer, mas o que é certo é que cada mês, cada país terá uma revistinha em PDF que quem já está acostumado, quem já participa do Clube de Leitura Noturno já recebe essa revistinha falando sobre o livro do mês. Vou fazer isso e além de falar sobre o livro do mês, vou falar sobre o lugar, sobre o país, sobre curiosidades do local. Então essa é a ideia do projeto, esse é como vai acontecer o projeto. Estou fazendo com muito carinho, é uma coisa que eu queria fazer demais e estou muito contente que muitas pessoas toparam participar dele. Então, o pessoal lá do grupo, o grupo foi criado no dia 22 desse mês de abril. A nossa viagem começa sábado agora, dia que você está vendo esse vídeo, dia 1º de maio, iremos pegar o nosso primeiro voo que sai do Brasil e vai viajar 10.222 quilômetros até Dublin, na Irlanda, para nós lermos o nosso primeiro livro que fez muito sucesso, mas que pouca gente sabe que ele é um livro, que o filme que inclusive ganhou o Oscar foi baseado num livro da Emma Donoghue. O nome do livro é Quarto e ele foi o livro que serviu de roteiro para o filme O Quarto de Jack, que ganhou vários Oscars aí, um dos melhores filmes dos últimos anos. Então, a nossa editora vai colocar aqui a foto de cada um dos livros, porque a maioria dos livros eu não li também. Então, essa também vai ser uma descoberta minha
como produtor de conteúdo sobre o ambiente desses lugares e sobre a literatura, e se esses livros serão bons ou não. A ideia é deixar a maioria dos 13 livros que nós iremos ler tem a cara do Leitor Noturno, né, que são livros um pouco mais de terror, algum de ficção científica, talvez de assassinatos, mortes, crimes. Então eu sempre busquei esse lado da literatura. Em alguns lugares esse lado não existe muito, e aí eu tive que partir para um outro livro que eu apostei ser bom também, mas talvez enfrentemos aí alguns livros ruinzinhos no meio do nosso percurso. Depois da Irlanda, nós viajaremos 2.107 quilômetros até Varsóvia, na Polônia, para ler o livro da Olga Tokarczuk. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Na nossa viagem até a Polônia, eu vou descobrir como fala direitinho. O livro que nós vamos ler é Sobre os Ossos dos Mortos. É um livro lançado em 2009, então um livro relativamente antiguinho aí, né? Já tem uma década de seu lançamento. E isso também vai pegar muito na nossa viagem, tá? Vai ter livros bem antigos. Tem um livro que foi lançado esse ano, em 2021, livro mais recente. O livro mais antigo foi lançado em 1997. Então vamos viajar no tempo também, além de viajar nas páginas. Depois disso, em julho, nós viajaremos um pouco mais de 1.500 quilômetros, e essa perna da viagem talvez a gente faça de motorhome. Eu tô preparando, pessoal, a viagem para Irlanda já tem o número do voo. Nós vamos sair de São Paulo dia 1º de maio, às 7 da noite. Vamos fazer uma escala em Portugal, num voo da TAP, e depois de Portugal nós chegamos no dia seguinte pela manhã na Irlanda, lá para conhecer o quarto que se tornou o quarto de Jack. E essa perna de 1.500 quilômetros que nós faremos da Polônia até a Romênia, nós faremos de carro, faremos de motorhome. Vamos fazer uma viagem todos juntos, lendo num ônibus, para ler o livro da Herta Miller, que é o livro mais antigo da nossa TBR, é o livro de 1997. O nome do livro é O Compromisso, e é este que está aqui, ó. Uma história bem interessante, gostei muito da sinopse desse livro aí, tô bem ansioso para lê-lo. Depois nós vamos trocar de continente, vamos sair da Europa e viajar até a Síria. Peguem os seus coletes à prova de balas, seu capacete, porque vamos enfrentar muitas guerras durante esse caminho. Chegando na Síria, em agosto, nós vamos ler Eu Venho de Alepo, livro do Joe Jassomar, que foi lançado em 2017 e com certeza vai falar sobre a guerra civil da Síria, sobre os problemas que ele enfrentou por lá, e deve ser um dos livros mais dramáticos que nós leremos nessa TBR. Depois de conhecer o comecinho da África, nós vamos até a Nigéria para ler o primeiro livro que eu já li dessa TBR, que é Minha Irmã, a Serial Killer, da Oinanka Bright White, tá? Um livro muito, muito bom, é bem fininho. Gostei demais desse livro quando eu li ano passado, então sei que o pessoal vai gostar também. E lá da Nigéria nós partiremos para o litoral da África, o litoral leste da África. Vamos até Moçambique para ler um livro que foi escrito por um africano em português, porque a língua mãe de Moçambique é português. Então leremos Antes de Nascer o Mundo, um livro de 2009 do Mia Couto. Então vamos conhecer aí a literatura de Mia Couto, a literatura moçambicana, na nossa última parada na África, porque depois da África nós iremos para a Ásia, vamos para a Malásia, onde em novembro, depois de uma viagem de 8.778 quilômetros, nós leremos A Noite do Tigre, livro que saiu pela Dark Side Books, que todo mundo fala que é muito bom. Ele é do selo Dark Love, um livro de 2019, e o nome da autora é Yangzi Cho. Então, mais uma mulher aí na nossa TBR, mais um livro. Esse livro tem edição maravilhosa. Quem não tá ligando o nome à pessoa, ela é a mesma escritora de A Noiva Fantasma. Eu fiquei na dúvida de escolher qual dos dois livros nós leríamos, mas eu achei que A Noite do Tigre possivelmente tenha mais sobre a cultura malaia e tudo mais. Então isso foi o que fez eu escolher por esse livro e não pelo A Noiva Fantasma. E aí entra um ponto muito interessante. Nós faremos uma viagem em um avião que em 8 de março de 2014 saiu da Malásia
o voo MH370 da Malaysia Airlines e não chegou ao seu destino. O voo simplesmente sumiu. Ainda é uma incógnita o que aconteceu com ele, mas muito provavelmente ele tenha caído no mar durante a noite e os seus destroços nunca tenham sido encontrados. Então, nós faremos essa mesma viagem de 3.696 quilômetros da Malásia até Pequim. Vamos chegar na China em dezembro e vamos ler As Boas Mulheres Chinesas, da Shenran, que foi lançado em 2007 e vai falar sobre a cultura da mulher na China, né? O que ela tem que fazer, como ela às vezes é maltratada, as coisas pelas quais elas passam. Então também deve ser um livro bem doloroso aí, contando muito da cultura chinesa, dessa vez diretamente ligada à mulher. E aí vai terminar o ano e na noite de 31 de dezembro nós iremos viajar até a Austrália. Vai ser uma perna de 7.382 quilômetros para a gente ler o livro que para mim é o que eu tô mais ansioso para ler. É o livro que eu acho que vai ser o melhor de todos. Falei no pessoal lá do grupo, eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse livro dentro da história ali, dentro das minhas pesquisas e conseguir colocar ele na TBR. É um livro que eu tô muito ansioso para ler, pena que vou ter que esperar chegar em 2022 para ler ele. O nome do livro é A História do Bando de Kelly e ele vai contar a história de um assaltante de banco e do seu bando, uma história real, o cara que roubava bancos para distribuir dinheiro para as periferias da Austrália, para grupos indígenas e tudo mais. Ele é escrito pelo Peter Carey e ele é de 2000, então é um livro que vai contar uma história real sobre crimes reais, sobre um cara que é considerado o Robin Hood da Austrália. Então, meu Deus, eu preciso muito ler esse livro, tomara que chegue em janeiro logo. E em fevereiro, depois de percorrer 4.000 quilômetros da Austrália até a Nova Zelândia, nós iremos ler o nosso livro de fantasia dessa TBR, chamado Sal, que é escrito pelo Maurice G, que é um autor neozelandês. Então vai ser aí o nosso único livro de fantasia dessa TBR, é esse, mas também temos aí um livro de fantasia dentre as nossas leituras. Depois de fevereiro, quando leremos Sal, vamos para março e aí nós voltamos para a América, mas nós vamos chegar lá em cima. Essa é a perna da viagem mais longa, mais de 13.000 quilômetros da Nova Zelândia até o Canadá. E aí a gente vai ler o livro de uma mulher que é maravilhosa. Eu amo a literatura dela e que ela é multipremiada, mas que esse livro que nós iremos ler não é o mais famoso dela, inclusive poucas pessoas o conhecem. Estou falando de Margaret Atwood, a autora de Conto de Aia, que virou série, virou filme, é multipremiado, mas nós leremos Vulgo Grace, que é o livro que vai falar sobre uma pessoa, vai falar muito sobre a cultura canadense também, sobre questão de prisão e tudo mais. É o outro livro que eu tô muito ansioso para conhecer. E aí estamos chegando já no fim da nossa TBR, estamos chegando em abril, onde nós iremos ler o segundo livro que eu já li, um livro mexicano que também saiu pela Dark Side, é o livro mais recente da nossa TBR, gótico mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Fala muito sobre o México. Eu não poderia deixar de colocá-lo na nossa TBR, porque esse livro é realmente maravilhoso e vai bem ao encontro da ideia desse nosso novo projeto de conhecer lugares através da literatura. Conheceremos o México de Silvia Moreno Garcia, livro lançado em 2021 aqui no Brasil e que foi lançado em 2020 e ganhou o Goodreads Awards de melhor livro de terror de 2020 lá nos Estados Unidos. E para finalizar a nossa TBR, vamos ler em maio, chegando na nossa viagem de volta ao mundo, vamos voltar para a América do Sul, vamos aterrissar na Colômbia, depois de mais 3.743 quilômetros, vamos ler um livro de 2006 do Fernando Vallejo, e o nome do livro é A Viagem dos Sicários, mais um grande livro. Esse livro vai falar sobre os narcotraficantes, sobre os sicários aqui da América do Sul, sobre como essas pessoas que vivem em meio ao tráfico conseguem sobreviver, né? Tendo o lado de que o tráfico ajuda muito a população mais carente, mas que também destrói boa parte do país. Essa é a nossa TBR, os 13 livros que nós vamos ler dentro desse projeto. Eu busquei livros que o autor fosse daquele país, então tem muitos livros de autores africanos que hoje moram na Inglaterra e escrevem sobre a Inglaterra, ou de americanos que moram
moram na África e tudo mais, mas não. Quis que o autor fosse nativo daquele país e a maioria dos livros também busquei que o ambiente do livro, o local onde o livro se passa, fosse nesse país. Então eu acho que consegui isso com muitos livros, outros por eu não conhecer o livro, por não ter lido ainda, não tenho a certeza se vai se passar mesmo no país que a gente escolheu. Outra coisa que me deixou muito feliz fazendo essa TBR, temos 8 livros dos 13, 8 livros são escritos por mulheres e isso me deixou muito, muito contente. Além de conhecer vários países, vão conhecer a literatura feminina desses países, então isso é maravilhoso. 5 livros, obviamente, dos 13 são escritos por homens e a nossa viagem será de 7.587 quilômetros. Essa vai ser a distância que nós iremos percorrer na nossa volta ao mundo literário, na nossa viagem noturna. Então, tá a fim de participar do projeto? Me procura no Instagram e me manda uma DM que eu te respondo com o link do nosso grupo no WhatsApp e vocês estão convidados para participar disso. Em breve, mais conteúdo sobre as viagens literárias aqui no canal do Leitor Noturno e boas leituras.